Tudo bom, pessoal? Estamos aqui para gravar a segunda década da Avimóveis. Nós falamos no primeiro vídeo da primeira década. Se você não viu sobre a primeira década, entra no canal do YouTube lá, vai lá, se inscreva no canal, dá um like lá. Mas agora hoje a gente está aqui para fazer esse vídeo para falar sobre a segunda década da Avimóveis. A primeira década foi uma época de experiência, época de resultado, de começar. Eu sempre digo que tem que começar. Foi um dos primeiros passos, foram muito difíceis, mas teve muita aprendizagem. A segunda década, eu estou até com um jornal, que na época o pessoal costumava fazer muito esses jornalzinhos aqui, ó, 15 anos de Avimóveis. Então tem aqui muitas pessoas que nos ajudaram, que participaram da elaboração desse tempo da Avimóveis. Mas fundamentalmente a segunda década foi buscar tecnologia. Quando se falava em botar um computador dentro de uma empresa, na época, ainda em 2000 até 2000 de 99 a 2000, por exemplo, era muito difícil a gente ver uma fábrica com um computador, com tecnologia, quanto mais com um centro de usinagem. E foi na segunda década que eu comecei a procurar isso. Aí hoje a gente tem a internet, tem o YouTube, tem tudo buscar. Na época não tinha. A gente foi para a Itália, prospectamos fornecedor de máquinas e foi aí que a gente começou a trazer essas tecnologias para cá. Onde eu descobri? Porque tinham algumas empresas maiores que no mercado que já tinham implantado esses centros de usinagem, com tecnologia, computadores fazendo desenhos, essas coisas. Então aí eu comecei a ir atrás disso para buscar. Porque na época ninguém falava isso muito, não era muito aberto. Então sempre me inspirei em alguém estava melhor que a gente. Eu acho que na vida é isso, a gente tem que sempre se inspirar em quem está melhor que a gente, entendeu? Porque se eu ficar olhando para trás as pessoas que estão, uma empresa que está pior que a minha, eu sempre sempre gosto de falar com meus colaboradores aqui, ó, que não me interessa como os concorrentes estão. Claro que a gente fica olhando o mercado, mas o que me interessa é o que a Avimóveis está fazendo. E na época a mesma coisa, eu olhava para frente, buscava quem estava melhor e foi aonde que eu fui para a Itália, comecei prospectar agentes que sabiam trabalhar com esses maquinários e fui atrás e realmente comecei a trazer. Quando eu trouxe a primeira máquina, foi porque normalmente a gente quando investe, a gente vai lá buscar uma máquina dessa, uma tecnologia para a minha empresa, mas eles não contam para a gente ou falam que uma máquina faz um monte de coisas, mas ela precisa de seres humanos, precisa de pessoas treinadas, precisam de tecnologia, precisam de um monte de coisa, que isso é um pacote que vem extra da máquina, nos equipamentos. Um momento que marca bastante, na época quando se colocou o primeiro centro de usinagem, que aí a gente deu um passo além do tempo, que muitas empresas achavam impossível fazer isso. Não, o centro de usinagem é só para uma ou duas empresas e nós acreditamos e colocamos. Hoje temos 5 centros de usinagem, mais copiadoras automáticas. Por quê? Porque um dia partiu da ideia de alguém e disse assim, é possível. E mais gente comprou essa ideia. Então por isso que acontece. Só o seu Valmor também não ia dar certo. Mas a equipe, todo mundo acreditando junto aí, não tem por que não dar certo. Não tem por que não dar certo. Cara, eu acho que hoje ficou mais fácil, porque hoje tu tem o que nós estamos fazendo aqui no vídeo. Amanhã todo mundo está à disposição, eu estou falando do meu produto. Na época não tinha nada disso, na segunda década da Avimóveis, pra vocês terem uma ideia, a gente tinha que pegar um carro aqui e ir no centro, no orelhão lá para fazer ligação, porque não tinha um telefone, não tinha um celular, e a gente tinha que ir lá na CRT, antiga CRT, comprar um monte de ficha e ficar ligando para os clientes. Então tu tinha que, para tu te mostrar no mercado era muito mais difícil. Eu acho que hoje ficou muito mais fácil. Claro que tu fica também muito mais gente competindo contigo, muito mais fácil para todo mundo, quem quiser realmente fazer. Na época era muito mais difícil, nem vou falar em ganhar ou perder dinheiro, porque isso é uma consequência do que tu faz, mas era mais difícil porque tu estava numa empresa, para tu divulgar isso, não tinha era o jornal, né? O jornal era o principal canal na época. E rádio, alguma coisa e tal. Hoje não, hoje tu pega uma câmera, faz um canal do YouTube, faz um vídeo, faz no Instagram, tu pega o telefone, tu liga pro teu cliente. Na época os pedidos vinham do Brasil todo no Sedex.
ou no fax, na época era fax ainda, né? Mas foi uma época muito bacana, sabe? A segunda década aí foi no final da segunda década, começou a vir meus filhos, minha filha, começaram a vir também incorporar na empresa Ave Móveis. E aí isso foi o que a gente buscou e ganhou resultado. Sempre a gente, às vezes tinha muita dificuldade, às vezes faltava, o mercado nos dava 2 anos bom, 2 anos ruim, como é hoje, não mudou muita coisa. Mas a gente sempre procurando buscar com Deus na frente sempre, a família unida e nunca desistindo do projeto. Eu tinha um projeto que era fazer isso. E graças a Deus, eu acho que a segunda década foi muito melhor que a primeira. Bom, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida da segunda década, a primeira década está lá no YouTube, dá uma olhadinha lá, se inscreva no canal, agora vai a segunda década. Se você quiser alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, alguma informação, alguma coisa, entra lá no canal, comente, faça a pergunta e a gente vai responder. E logo, logo está chegando a terceira década da Ave Móveis. Beleza, gente? Um abração para todo mundo, muita felicidade, muita paz, que Deus abençoe todo mundo aí, ó. Um abraço.